Fala pessoal, professor Victor Cruz aqui falando com vocês. Vamos resolver hoje aqui uma questão de mecânica para engenharia. Um assunto, que basicamente nas universidades ele é abordado no capítulo de cinemática de mecanismos. Bem pessoal, a gente tem aqui um mecanismo, dado por essa figura e vamos ao nosso enunciado. Na figura, a barra B está articulada a um disco que gira com velocidade angular ômega, que é constante, e a um pistão em B. Determine o centro instantâneo de rotação da barra, o famoso CIR, e suas velocidades de aceleração angulares. Então, pessoal, basicamente ele está falando que eu tenho uma barra que está grudada aqui, que é solidária ao nosso disco, que é um disco de raio R e que se movimenta com uma velocidade angular ômega, e a sua outra extremidade está ligada a um pistão que também se movimenta aqui na horizontal. Basicamente, ele quer que a gente encontre qual o centro instantâneo de rotação dessa barra, sua velocidade e aceleração angular. Pessoal, para simplificar, eu fiz aqui um pequeno esquema, que é aquele esquema famoso que a gente chama de método gráfico de obtenção do centro instantâneo de rotação de um sistema. Bem, eu sei que eu tenho o ponto A da barra, que está unido ao disco, e eu tenho o ponto B, que está unido ao pistão. Dado que eu tenho um movimento de rotação nesse sentido, esse ponto A vai ter que ter uma velocidade aqui instantânea nesse ponto, VA, tangente à borda circular desse disco. De forma que eu sei que neste ponto A, a minha velocidade vai ser VA, tangente aqui ao raio do disco que tem centro em O. Da mesma forma, eu sei que como o meu sistema está sendo puxado para cá, o meu pistão vai ser puxado para cá, de forma que eu sei que esse ponto B que está grudado nesse pistão vai ter que ter uma velocidade horizontal e para a esquerda. Pelo método gráfico, se eu souber dois pontos de vetor velocidade do meu corpo rígido, eu consigo, por esse método gráfico, que é um método que você vai fazer um desenho de projeções perpendiculares, o que vai acontecer? Eu sei que aqui é VA, eu sei que aqui é VB. Vamos traçar duas perpendiculares aqui, uma perpendicular no ponto B e uma perpendicular no ponto A. Dadas essas duas perpendiculares, essa perpendicular e essa perpendicular, essas projeções vão se encontrar num ponto, e esse ponto é denominado centro instantâneo de rotação. É o ponto no qual toda a barra, todos os pontos que constituem a barra estão, nesse instante, rotacionando em torno dele. Como eu tenho essas velocidades para esse sentido, eu vou dizer que a rotação é nesse sentido de ômega. Então, essa barra está rotacionando com essa velocidade angular em torno desse ponto que é denominado centro instantâneo de rotação. Bem, então eu vou chamar esse ponto C de CIR da barra, e agora o que vai acontecer? O problema só me deu esse ângulo φ, só que é muito comum a gente denotar aqui também um ângulo θ para a simplificação que a gente vai ter que fazer em relação a projeções de vetor posição nos nossos campos de velocidade de Poisson, nas nossas fórmulas de Poisson. Então, se eu denotar aqui por um ângulo θ, como eu inventei ele, eu vou ter que escrever ele em função desse ângulo φ dado na figura. Dessa forma, se eu quiser relacionar o ângulo φ e o ângulo θ, basta ver que essa projeção, que é justamente R seno de φ, é a mesma projeção vista por θ para L, levando em conta agora o tamanho da barra, seno de θ. Então eu vou escrever que R seno φ é igual a L seno de θ. E a partir disso, eu posso escrever que seno de θ é seno de φ vezes R sobre L, ou seja, escrevi o θ em função de φ, e devido à relação fundamental trigonométrica, dado seno θ, eu obtenho o cosseno θ, fazendo que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Bem, agora que eu obtive meu CIR da barra, e agora que eu tenho as relações de seno e cosseno, eu posso partir agora para minhas fórmulas de Poisson. Bem, as minhas fórmulas de Poisson são fórmulas de campo de velocidades que relacionam, velocidades ao longo do meu corpo de análise. Eu vou fazer uma fórmula de Poisson relativa ao ponto A e ao ponto O. Por quê? Porque eu vou levar em conta o ponto A da barra e o ponto O do disco, haja visto que esse ponto A faz parte da barra, mas também faz parte do disco. Eu vou fazer uma outra fórmula aqui, levando em conta o ponto A da barra e o centro instantâneo de rotação da barra. Então, essa primeira fórmula de Poisson, eu vou levar em conta o ponto A e o disco, que o ponto A também constitui, e eu vou aqui levar em conta o movimento da barra em torno do centro instantâneo de rotação, que é o seu centro instantâneo de rotação. Beleza? E aí, o que vai acontecer, pessoal? Para mim obter Poisson para o caso A
e Poisson para esse caso B, eu vou ter que recorrer a essas fórmulas aqui, A menos O e A menos C, que eu vou obter como? Pela geometria, eu sei que o A menos O é R cosseno de φ na direção I, mais R seno φ na direção J. Basta, né, a gente ver aqui no nosso esquema. Assim como o vetor C menos A, que é o vetor que tem origem em A e vai até C, ele vai ter L cosseno θ na direção I, mais L cosseno θ tangente de φ na direção J. Então, basta, né, eu pegar esses dois vetores, olhando aqui o meu desenho, que é bem simples, e aí, fazendo as substituições que a gente tem de seno e cosseno em função de φ, a gente obtém que o vetor A menos O é este e o vetor C menos A é este daqui. Tudo bem, pessoal? Tive que obter esses vetores aqui porque eu vou precisar deles para fazer esse produto vetorial em cada uma das fórmulas de Poisson, levando em conta o ponto A da barra, uma em detrimento do disco e outra em detrimento do seu centro instantâneo de rotação da barra. Bem, para o disco, a gente vai falar que a velocidade no ponto A é igual à velocidade no ponto O, mais ômega vetor A menos O. Eu sei que esse ponto O é um ponto fixo, então ele não tem velocidade. Então eu sei que a velocidade do ponto O é zero. Eu sei que o ômega do disco é um ômega dado nesse sentido, que respeita a regra da mão direita, dado esse sistema, né, xy. Então, eu vou escrever aqui ômega na direção K, vetor A menos O. A menos O é esse daqui, R cosseno φ na direção I, mais R seno φ na direção J. Fazendo o produto vetorial, a gente vai ter, né, que KI vai dar J e KJ dá I negativo. Por isso que a gente trocou um sinal aqui e a gente obteve que a velocidade do ponto A, em detrimento da análise de Poisson em relação ao centro do disco, vai dar ômega R vezes cosseno de φ na direção J menos seno de φ na direção I. Já em relação à barra, a gente toma o ponto C como sendo o ponto de 170 de rotação. Dado que a velocidade do ponto A vai ser a velocidade de 170 de rotação, 170 de rotação é o ponto na qual o sistema vai, né, naquele instante rotacionar, então ele está parado. Então a velocidade do ponto C, nesse caso, também vai ser igual a zero. E a gente tem aqui o ômega, só que não é o ômega do disco, é o ômega da barra em torno desse 170 de rotação, que é justamente o ômega pedido, né, pela nossa querida questão. Vezes, né, aqui no caso não, produto vetorial, A menos C. Note, né, que a gente calculou aqui em cima o C menos A, porque pela geometria ficava mais fácil do que calcular A menos C. Para isso, não vai ter problema, basta eu colocar um sinal de menos aqui, ó, nessa expressão que eu obtive. Porque eu sei, né, que C menos A é igual a menos A menos C. Simplesmente coloquei um sinal de menos aqui. Já o meu vetor de rotação relativo ao movimento da barra em torno do centro de rotação, eu coloquei como sendo negativo. Por quê? Se eu sei que nesse sentido a minha rotação ela é positiva, eu sei que no sentido oposto a minha rotação ela é negativa. E como eu sei que é essa, devido, né, ao sentido das velocidades que eu tenho em dois pontos da barra. Tudo bem? E aí eu vou fazer aqui que a velocidade do ponto A é menos ômega na direção K, vetor, todo esse termo aqui relativo àquele vetor com o sinal trocado que a gente tinha obtido da geometria do problema. Bem, a gente chega então que a velocidade do ponto A, levando em conta o 170 de rotação, é essa. Pessoal, independente se eu calculei a velocidade do ponto A da barra, levando em conta o disco, ou levando em conta, né, o 170 de rotação, o CIR, os campos de velocidade têm que ser o mesmo. Então, pelo próprio teorema de Poisson, as velocidades obtidas em relação ao disco ou em relação, né, ao próprio 170 de rotação, como é a velocidade absoluta ali do meu ponto A, elas têm que ser iguais. Então, eu vou falar que a velocidade de A é igual à velocidade de A. Se eu igualar isso daqui a isso aqui, eu obtenho que o meu ômega, que é a velocidade de rotação da barra em torno do 170 de rotação, é ômega cosseno de φ dividido pela raiz quadrada, né, de L sobre R ao quadrado menos seno ao quadrado de φ. Então a gente obteve aqui a velocidade angular da barra. Só que ele também queria a aceleração angular. E aí para isso basta eu derivar. Derivando, né, esse meu ômega, eu vou ficar com ômega quadrado seno de φ, dividido pela raiz quadrada de L sobre R ao quadrado menos seno ao quadrado de φ, vezes esse termo aqui, né, nos colchetes, de 1 menos L sobre R elevado ao quadrado. Então, pessoal, a gente obteve a velocidade angular da barra e a aceleração angular
da nossa querida barra. Então, pessoal, nessa questão aqui, que é uma questão fundamental, uma questão bastante simples de engenharia, mas que tem um raciocínio interessante, o detalhe foi obter os 170 de rotação, analisando aqui velocidades conhecidas, fazendo aqui a intersecção dos 170 de rotação. Como as velocidades estão nesse sentido, a rotação da barra ocorre também nesse sentido, e todo o sistema, né, vai estar rotacionando instantaneamente em relação a esse ponto. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Utilizamos a fórmula de Poisson de A em relação a O, e utilizamos também de A, até colocar aqui, em relação ao seu centro instantâneo de rotação. Beleza, pessoal? Isso aqui é nossa primeira questão da nossa playlist de mecânica para engenharia. Forte abraço, pessoal!